André, é possível eu somar o meu período urbano e rural para fins de aposentadoria? Pessoal, pergunta excelente, uma pergunta que pode trazer muita resolução, né, para você que tem dúvidas acerca de aposentadoria híbrida. Esse é o nome que nós damos para o caso de somatória de período urbano e rural, tá? Sim, é possível somar esses períodos para fins de aposentadoria, tá, pessoal? Você então, portanto, que na infância ou até um determinado período de sua vida trabalhou com o pai na roça, trabalhou com a família, né, no meio rural, viveu por muito tempo esse meio, né? Nós sabemos que o Brasil, décadas atrás, né, era um Brasil eminentemente rural e a maior parte das pessoas, né, aqui do interior, teve, portanto, a sua realidade permeada por este meio rural, rurícola, de atividades desempenhadas no campo. E também depois foram à cidade, começaram a trabalhar, carteira assinada, ou mesmo iniciaram suas atividades autônomas com empresa, e aí iniciaram a sua vida, né, urbana. Sim, pessoal, tem como juntar esses dois tipos de atividade para fins de aposentadoria. Porém, né, fica uma condição muito importante. Para que você possa ter o reconhecimento, melhor dizendo, desses períodos rurais, você precisa apresentar provas de labor rural. Então, por exemplo, quando você era menino e estudava em escola, mas seu pai era rural e você o ajudava em algum período do dia. Normalmente essas pessoas, quando têm os documentos da escola, da matrícula, boletim, etc., consta lá o nome do pai e da mãe e a profissão, lavrador. Esse é um documento importante, porque demonstra que você estava em idade escolar, que você estudava, às vezes, em escolas rurais, constava o nome da escola, o endereço, rural, zona rural, etc. Facilitando que, quando o INSS for analisar o seu caso, nós tenhamos documentos da sua infância ou da sua juventude que comprove que o seu pai trabalhava, né, que a sua mãe trabalhava e que você também dispunha, né, dessa atividade como uma realidade da sua vida, tá? Então, não basta apenas testemunha. Prova testemunhal dentro de direito previdenciário é sempre prova complementar. Ela complementa, certo? Uma prova material, uma prova documental, um documento, tá? Que é o quê? É o histórico escolar, certo? É uma nota fiscal, é o comprovante da terra, é a entrega da produção na cooperativa, é a entrega da produção para algum tipo de instituição que vinha a oferecer serviços para os seus cooperados, né? A venda do leite, a venda, né, de algum tipo de cultura, de grãos, de produção ali na região, enfim. É sim importante ter essas provas e aí está todo o drama, a dificuldade do indivíduo de conseguir acessar esses documentos, certo? Acessar esses documentos dos pais, né? Coisas de muito tempo atrás. E depois, né, quando você foi para a cidade, aí sim a questão de recolhimento, né? Saber se você tem a carteira de trabalho, constando os vínculos, se você tem feito contribuições como autônomo, constando no extrato de contribuições do INSS os recolhimentos, né? Os carnês, né? Os carnês que você, né, fez os recolhimentos ali individuais, todo mês, pagamento, um por um, muito importante, tá? Mas é fundamental para você que em algum período trabalhou como rural, ter a documentação necessária. Ah, André, mas eu comecei na cidade e num determinado momento da minha vida eu fui para o sítio, comprei um sítio, cansei, quis cuidar das coisas do sítio.
É possível? É possível, tá? É até mais fácil porque você não precisa ficar, né, buscando acessar documentos lá de 30, 40, 50 anos atrás, certo? Aqui na região do Mato Grosso, há 30, 40 anos atrás, não havia cooperativa, não havia nenhum tipo de sistema que integrasse os produtores da região, oferecendo melhores condições, né, para venda e compra de insumos. Então, isso você vê mais no interior de São Paulo, Paraná, você tem essa estrutura toda montada e é mais fácil se conseguir documentos nessas regiões. Aqui é mais difícil. Então, todo um cuidado, né, da família ao separar essa documentação, ao guardar, preservando esses documentos. Tem um caso muito interessante que eu atendi, um senhor, ele era do interior do estado de São Paulo, se mudaram, né, toda a família, na verdade, se mudou aqui para o interior do Mato Grosso, nos anos 80, mas até os anos 80, dos anos 60 até os anos 80, essa família, esses pais, né, que hoje já estão idosos, já estão velhinhos, eles trabalhavam com os filhos na roça. E esse pai, ele guardou todos os blocos de notas de produtor, que ele, né, escrevia à mão, manuscrito. E eram pilhas de blocos assim que ele guardou. Então, quando o filho dele veio nos procurar para se aposentar, eu pedi, eu preciso da documentação do seu pai, porque ele trabalhou dos 12, na verdade, dos 8, mas a jurisprudência recepciona a partir dos 12 anos. Então, pegamos o período dos 12 anos dele, do filho, até os seus 24, que foi quando ele se casou e veio para o Mato Grosso e trabalhou na cidade com carteira assinada, vínculo urbano. Mas dos 12 até os 24, esses 12 anos mais ou menos, o pai tinha tudo. Os blocos, né, de notas de produtor, o histórico escolar, a escola era na cidade, mas constava nome do pai, lavrador, nome da mãe, prendas domésticas. Eu nem sabia que existia essa expressão, né, do lar, chamavam de prendas domésticas. Eu falei, mas isso aqui é muito mais bonito. É muito mais bonito que do lar, né? Prendas domésticas. Mas enfim, eu vi todo um cuidado. Por quê? Porque naquele local, né, o município tinha todo um cuidado de oferecer para os seus produtores notas, blocos de notas, e para que eles pudessem então oferecer essas notas no mercado local, na venda de mamona, feijão, amendoim, né, arroz e assim por diante. Então você via ali as culturas que o pai havia cultivado naqueles tantos anos de trabalho e o filho então pôde utilizar, né, dessas provas robustas para se aposentar. E ali fez a somatória, claro, desses 12 anos que ele trabalhou com o pai e depois até completar o tempo. Na verdade, ele se aposentou por tempo. Ah, então não é só aposentadoria por idade, André? Não, é por tempo também, tá? Então você pode somar esses períodos, tá? Como carência e como tempo. Tá, meus amigos? Então, assim, é muito importante entender que a aposentadoria híbrida, ela funciona tanto para aqueles que lá no passado trabalharam como rural, como para aqueles que hoje trabalham no rural e que por um período trabalhou também como urbano. A somatória desses períodos gera, então, chegando no cumprimento dos requisitos, o direito à aposentadoria, tanto por idade quanto por tempo. Meu nome é André Ecker, eu sou advogado previdenciarista e eu estou aqui para atender você, as suas dúvidas, né? Comente, se tiver alguma dúvida, uma curiosidade, precisa de uma orientação, estou aqui à disposição para atender você, toda a audiência, sobre este assunto tão importante que é o direito previdenciário. Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.